A história da matemática. Matemática é a ciência do raciocínio lógico e abstrato. Ela estuda símbolos numéricos, fórmulas e teoremas. Possui fórmulas particulares que estuda padrões especialmente na natureza. É uma área de estudo que busca explorar as diversas práticas matemáticas que existiram ao longo do tempo e em diferentes territórios. A matemática faz parte do nosso cotidiano, está presente em nosso dia a dia e a todo momento nos deparamos com números, cálculos e contas. Por volta do século 9 e 7 a.C., a matemática engatinhava na Babilônia. Os babilônios e egípcios já tinham uma álgebra e uma geometria, mas somente o que bastasse para as necessidades práticas e não de uma ciência organizada. Na Babilônia, a matemática era cultivada entre os escribas, responsáveis pelos tesouros reais. Apesar de todo o material algébrico que tinham, os babilônios e egípcios só podiam encarar a matemática como ciência no sentido moderno da palavra, a partir do século 6 e 5 a.C., na Grécia. A matemática grega se distingue da babilônica e egípcia pela maneira de encará-la. Os gregos fizeram-na uma ciência propriamente dita sem a preocupação de suas aplicações práticas. Do ponto de vista de estrutura, a matemática grega se distingue da anterior por ter levado em conta problemas relacionados com processos infinitos, movimento e continuidade. As dificuldades com que os gregos depararam ao estudar problemas relativos e processos infinitos, sobretudo problemas sobre números irracionais, talvez sejam as causas que desviaram a álgebra, encaminhando-a em direção à geometria. Realmente é na geometria que os gregos se destacam, culminando com a obra de Euclides, intitulada Os Elementos. Apolônio de Perga, contemporâneo de Arquimedes, dá início ao estudo das denominadas curvas cônicas, a eclipse, a parabola e a hiperbole, que se desempenham na matemática atual, papel muito importante. No tempo de Apolônio e Arquimedes, a Grécia já deixaria de ser o centro cultural do mundo. Este, por meio das conquistas de Alexandre, tinham se transferidos para a cidade de Alexandria. Depois de Apolônio e Arquimedes, a matemática grega entra no seu ocaso. A 10 de dezembro de 641 cai a cidade de Alexandria, sobre a verde bandeira de Alá. Os exércitos árabes, então empenhados na chamada Guerra Santa, ocupam e destroem a cidade. Com ela, todas as obras gregas e a ciência dos gregos entram em eclipse. Mas a cultura helênica era bem forte para sucumbir de um só golpe. Daí por diante, a matemática entra em um estado latente. Os árabes e sua arremetida conquistam a Índia, encontrando lá um outro tipo de matemática, a álgebra e a aritmética. Os hindus introduzem um símbolo completamente novo no sistema de numeração, até então conhecido como o zero. Isto causa uma verdadeira revolução na arte de calcular. Dá início à propagação da cultura dos hindus por meio dos árabes. Eles levam à Europa os dominando, algarismos arábicos de invenção dos hindus. No ano de 1202, o matemático italiano Leonardo de Pisa, cognominado de Fibonacci, ressuscita a matemática na sua obra intitulada Liber Abaci, na qual descreve a arte de calcular, aritmética e álgebra. Nesse livro, Leonardo apresenta soluções de equação do primeiro, segundo e terceiro grau. É a álgebra que nasce e se põe em franco desenvolvimento. Tal desenvolvimento finalmente consolidado na obra do matemático francês François Viète, denominada álgebra especiosa. Nela, os símbolos alfabéticos têm uma significação geral, podendo designar números, segmentos de retas, entes geométricos, etc. Pierre Fermat era um advogado que, nas horas de lazer, se ocupava com a matemática. Ainda surgem nessa época problemas de física, o estudo do movimento de um corpo, já anteriormente estudado por Galileu Galilei. Tais problemas dão origem aos primeiros descendentes da análise, o cálculo diferencial. O cálculo diferencial aparece pela primeira vez na mão de Isaac Newton, 1643-1727,
sob o nome de cálculos das fluxões, sendo mais tarde redescoberto independentemente pelo matemático alemão Gottfried Leibniz. Nome estranho. A geometria analítica e o cálculo dão origem a um grande impulso à matemática. Seduzidos por essas novas teorias, os matemáticos do século XVII e XVIII, corajosa e despreocupadamente, se lançam a elaborar novas teorias analíticas. Não tardaram as consequências de tais procedimentos, começando por aparecer contradições. Tais fatos levaram, no ocaso do século XVIII, a uma atitude crítica de revisão dos fatos fundamentais da matemática. Cauchy, o matemático, realizou notáveis trabalhos, deixando mais de 500 obras escritas, das quais destacamos duas da análise: Notas sobre o desenvolvimento e lições sobre a aplicação do cálculo à geometria. Paralelamente, surgem geometrias diferentes da Euclides, as denominadas geometrias não euclidianas. Por volta de 1900, o método axiomático e a geometria sofrem influência dessa atitude de revisão crítica, levando ao efeito por muitos matemáticos, dentre os quais destacamos G. Hilbert, com sua obra Fundamentos da Geometria. A álgebra e a aritmética tomam novos impulsos. Um problema que preocupava muitos matemáticos era o da possibilidade ou não da solução de equação algébrica por meio de fórmulas que aparecem com radicais. Já sabia que em equações de segundo e terceiro grau isto era possível. Daí surgiu a seguinte questão: será que as equações de quarto grau em diante admitem soluções por meio de radicais? Em trabalhos publicados em volta de 1770, Lagrange, 1736-1813, e Vandermonde, 1735-96, iniciaram estudos sistemáticos dos métodos de resolução. À medida em que as pesquisas se desenvolviam no sentido de achar tal tipo de resolução, ia-se evidenciando que isso não era possível. No primeiro terço do século XIX, Niels Abel e Evariste de Galois resolvem o problema demonstrando que as equações do quarto e quinto grau em diante não podiam ser resolvidas por radicais. O trabalho de Galois somente foi publicado em 1846. Deu origem à chamada teoria dos grupos, a denominada álgebra moderna, dando também um grande impulso à teoria dos números. Com respeito à teoria dos números, não podemos esquecer das obras de R. Dedekind e Georg Cantor. R. Dedekind define os números irracionais pela famosa noção de corte. Georg Cantor dá início à chamada teoria dos conjuntos e, de maneira arrojada, aborda a noção do infinito. Relacionando-a a partir do século XIX, a matemática começa então a se ramificar em diversas disciplinas que ficam cada vez mais abstratas. Os entendidos afirmam que estamos em plena idade de ouro da matemática e que nesses últimos 50 anos têm se criado tantas disciplinas novas matemáticas como se haviam criado nos séculos anteriores. A história tem mostrado que aquilo nos parece pura abstração, pura matemática, mas trata-se que se revela como um verdadeiro celeiro de aplicações práticas. Poderíamos falar infinitamente sobre matemática por 1 hora. Já pude explicar um pouco dessa ciência tão fascinante e obscura da matemática. Fabrício Lema, 8º ano A.